então, dando continuidade à nossa investigação sobre a filosofia moderna, já terminando com os principais filósofos que refletiram sobre as grandes questões, nós temos o tema de hoje, Kant e a crítica da razão. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. E na apresentação de hoje, nós temos alguns tópicos que irão nortear o nosso percurso sobre a investigação desse grande filósofo, o Immanuel Kant. Nós temos inicialmente essa grande disputa iniciada pela modernidade entre o racionalismo versus o empirismo. Depois nós iremos ver o pensamento central de Kant, a solução que ele proporciona em relação a essa disputa, dada pelo racionalismo e pelo empirismo, a questão da sensibilidade, o intelecto, e por fim nós iremos ver o que foi a revolução copernicana de Immanuel Kant. No lado direito nós temos justamente uma das grandes obras do Kant, a Crítica da Razão Pura, onde ele vai evidenciar justamente essa problemática trazida pela modernidade e também vai propor a solução em relação ao conhecimento entre o sujeito e o objeto a ser pesquisado. Assim, nós temos uma comparação entre o racionalismo e o empirismo, o que é que esses filósofos racionalistas propunham na modernidade, quais foram os passos dados pelos empiristas. Então, inicialmente, nós temos que os racionalistas diziam que a origem do conhecimento está justamente na própria razão, a razão é capaz de conhecer todas as coisas, algumas ideias já nascem com o indivíduo, independentemente da experiência sensível, acabamos por meio das experiências recordando, ou as ideias já estão inatas, permanentes na razão, e são chamadas justamente de ideias inatas. Quem são os principais representantes, os principais filósofos racionalistas? Nós temos o René Descartes, justamente com penso, logo existo, o Spinoza com seu panteísmo, de tudo ser Deus, e o Leibniz com a proposta da geometrização do mundo. Ambos, os três valorizavam a matemática e supervalorizavam a razão com essa capacidade de ideias inatas. Já os empiristas, eles discordavam dos racionalistas porque eles diziam que a origem ou fonte do conhecimento está justamente na experiência sensível, na experiência dos 5 sentidos, fundamentada nos órgãos dos sentidos e também na nossa percepção. As ideias possuem uma relação com a experiência sensível, então nada está na nossa mente que não tenha passado pelos nossos 5 sentidos, e os principais filósofos são o Bacon, justamente com saber é poder, quanto mais eu sei e domino a natureza por meio da matemática, mais eu tenho poder e estabeleço poder em relação à natureza ou ao objeto conhecido. O Thomas Hobbes e o John Locke, lembrando do John Locke que nascemos como uma tábula rasa, uma folha em branco, e a partir das nossas experiências vamos construindo conhecimento. O Berkeley, com seu empirismo imaterialista, e o David Hume, com a sua investigação constante por meio das experiências que devem ser constantes. Nada me garante que uma determinada experiência feita hoje vai atingir os mesmos resultados amanhã. Por isso, a necessidade de uma verificação constante através do empirismo, através da experiência. E o Kant, nascendo em 1724, na cidade de Königsberg, morre no ano de 1804, ele começa a se debruçar sobre essas investigações dadas pelos racionalistas e pelos empiristas, já que a questão está em aberto, será que a razão já tem ideias inatas, ou será que é a partir das experiências que nós conseguimos obter o conhecimento das coisas? Dessa maneira, o filósofo Immanuel Kant buscou compreender as condições que nos permitem conhecer a realidade. A grande pergunta do Kant é saber o que a razão pode conhecer, tendo em vista que tanto os racionalistas como os empiristas já estavam agregados na certeza de que a razão poderia conhecer todas as coisas. Dessa maneira, o Kant ele muda a pergunta: o que a razão realmente pode conhecer entre a relação entre o sujeito e o objeto? E ali nós temos uma imagem do filósofo Immanuel Kant, um filósofo justamente muito sistemático. Dizem alguns historiadores da filosofia
que os cidadãos de Königsberg acertavam seus relógios atrasados justamente pela hora exata que o Kant passava em determinados locais. Ele nunca saiu da sua cidade, foi professor justamente na Universidade de Königsberg e deu uma grande contribuição para o pensamento da história da filosofia, tendo em vista que foi um divisor de águas também a partir das suas proposições em relação à investigação do que a razão pode conhecer. E então, o Kant, ele concluiu que não conhecemos as coisas como elas são, mas apenas como elas aparecem para nós em nossa mente. Isto é, conhecemos as coisas como fenômenos, como representações que nos são assimiladas por meio dos sentidos e por meio do intelecto, por meio das percepções e por meio do intelecto. Na conclusão do Kant, o nômeno, ou a coisa em si, ela é incompreensível. A sua totalidade, ela não pode ser acessível ao ser humano. Nós só podemos conhecer os fenômenos, as representações que aparecem ao nosso intelecto. Quando observamos uma coisa, não apenas recebemos impressões de maneira passiva, nós atuamos sobre essas impressões criando os fenômenos. Então, existe também uma atividade do sujeito em relação ao objeto. E ali nós temos uma imagem da laranja, né, uma fruta bem conhecida, onde, na perspectiva do Kant, é impossível conhecer a totalidade de qualquer objeto, inclusive da laranja. Não podemos conhecer o todo, apenas aquilo que nos é apresentado por meio dos sentidos e a partir da nossa percepção e intelecto em relação ao objeto. Dessa maneira, nós só conhecemos os fenômenos daquilo que nos é apresentado. Assim, surge uma grande questão. Como é que a nossa capacidade de conhecer cria esses fenômenos? E aí o Kant vai responder por duas partes, né? Primeiro, pela sensibilidade, né? A maneira que recebemos essas sensações através do contato com o objeto, e também pelo nosso intelecto, ou entendimento, a maneira como pensamos as sensações recebidas. Como é que nós pensamos a ideia de árvore, de caneta, de mesa, de todos os objetos que vão se formando na nossa mente? E aí tem uma imagem muito interessante que nos ajuda a entender essa teoria, essa verificação filosófica do Kant. Né, o mundo externo, né, o sujeito. Então, nós temos aqui essas indagações, o número, que é a coisa em si, nós podemos imaginar os diversos objetos que nós temos na nossa mente, que nós conhecemos, que nós os nominamos. A partir desse contato com o objeto, nós temos as sensações, né, as formas de sensibilidade. Nós conhecemos o objeto através da experiência, mas essa experiência ela está dentro do espaço e do tempo. Essa categorização de espaço e tempo é muito interessante e muito pertinente na filosofia kantiana. Nós vamos justamente percebendo o objeto dentro de espaço e tempo, e aí nós vamos tendo as nossas formas de entendimento. Né? Os conceitos eles vão se formando antes da experiência, a priori, e aí nós vamos formando a coisa, o objeto, o fenômeno que nos reflete para nós, a partir da nossa percepção. Então, esse fenômeno, ele não pode ser a coisa em si, ele não pode ser um nômeno, mas apenas a percepção que nós temos sobre esse determinado objeto. Assim, nós partimos justamente para a sensibilidade, tanto a sensibilidade como o intelecto. Primeiro, entendendo que o Kant traz essa categoria do espaço e do tempo, são condições para a nossa sensibilidade, considerados os requisitos para que haja fenômenos e representações. Só pode haver a representação dos fenômenos e das nossas representações sobre o objeto se estivermos imbuídos na categoria espaço e tempo. A mente humana, ao receber a matéria da sensação, né, dos sentidos, da experiência sensível, vai organizando essas impressões sensíveis, tanto no espaço como no tempo. Já é tão difícil para nós categorizarmos ou conceituarmos o que seja o tempo, né? O que é o tempo? Diversos filósofos se debruçaram sobre essa temática, e o Kant vai ser bem incisivo, que é justamente dentro do espaço e do tempo que nós vamos criando essas percepções dos fenômenos. E aqui nós podemos traçar um diálogo interdisciplinar com a geografia.
Muitos geógrafos utilizam justamente essa questão de espaço e espacialidade. O espaço é o lugar onde nós estamos, mas a espacialidade é essa categoria do Kant, onde nós temos a impressão daquilo que nos formou. Uma sala de aula onde nós visitamos na nossa infância, nós carregamos dentro do nosso intelecto uma percepção do fenômeno totalmente diferente do que as outras pessoas que estão entrando num determinado momento, no aqui e no agora. Aquelas que tiveram a sua infância naquela sala de aula terão uma percepção do espaço, de espacialidade, através dos sentimentos, das emoções, totalmente diferenciada das pessoas que estão entrando em contato pela primeira vez. E essa é uma das características de reflexão que o Kant traz, e ela vai sendo abordada pelas demais ciências investigativas, dentre elas a geografia. Assim, nós temos o espaço e o tempo, elas são essas intuições ou modos de receber as impressões sensíveis. Toda vez que entramos em contato com determinados objetos, e isso acontece corriqueiramente, desde que acordamos até dormirmos, nós estamos sempre entrando em contatos com objetos que já estão conceituados por nós, mas nós só podemos entender esses objetos através das intuições, não a partir justamente da compreensão do todo do objeto, mas das partes significativas desse objeto para as nossas percepções. Então, espaço e tempo são condições a priori, ou seja, antes da experiência, para qualquer experiência sensível. Vejam só como o Kant ele vai se distanciando tanto dos empiristas, valorizando a experiência sensível também, mas a questão do intelecto, mas ao mesmo tempo se questionando o que é que a razão pode realmente conhecer. Ela só pode conhecer dentro das categorias do espaço e também do tempo. E aí nos vem uma imagem bem confusa em relação ao tempo, ao espaço, a subida das escadas, o que é que realmente nós conhecemos, né? Parece muito com a Matrix, né? Será que é tudo organizado por algo que esteja para além desse algo, né? Para além das percepções sensíveis? E, ao mesmo tempo, Kant traz também essa questão da realidade. Essa percepção dos fenômenos só vai ser dada a partir da categorização do espaço onde estamos situados e da nossa também da nossa temporalidade, do nosso tempo. Assim, da mesma forma que não é possível ouvir ou enxergar sem os órgãos dos sentidos, né, imaginemos ouvir sem o ouvido ou enxergar sem os olhos, responsáveis por essas sensações, também o Kant vai dizer que não é possível que exista uma representação sensível na consciência sem que ela seja espacial e temporariamente delimitada. Então, mais uma vez, o Kant ele vai enfatizando essa questão que o intelecto, a própria razão, só pode conhecer dentro das categorias do espaço e do tempo. E aí, mais uma vez, uma imagem que nos chama muita atenção, mais uma vez, o que seria o tempo, né? O ser humano, ele tem a necessidade de determinar o tempo, o dia, a noite, as horas, os meses. A demarcação do tempo, os calendários, os relógios, não é o tempo em si. Então, o que seria o tempo? E, ao mesmo tempo, sem o tempo, como é que nós poderíamos conhecer e compreender os fenômenos que nos são apresentados, né, por meio da realidade de vários objetos que se apresentam diante do sujeito. Outra característica, já que nós percebemos que as sensibilidades que nós temos por meio do sentido só se dá pelo tempo e pelo espaço, nós temos a questão do intelecto. Como é que nós representamos esses fenômenos que são apresentados fora de nós? Então, não há conhecimento apenas com a recepção da sensibilidade para conhecer o material recebido pela sensibilidade. É necessário pensá-lo. E essa característica de pensar aquilo que está fora do sujeito é justamente dada por meio do intelecto. Para pensar o material da sensibilidade, o ser humano atua sobre as representações ou fenômenos, estabelecendo uma relação com eles. Como se diziam os empiristas, que o sujeito estava apenas passivo em relação à questão do conhecimento, o Kant está dizendo que o sujeito também é ativo em relação ao objeto conhecido. E essa atividade faz com que nós tenhamos
a representação em nossa mente. E aí nós temos uma imagem de uma árvore, a representação da árvore, ou de todos os objetos que estão na nossa mente, a partir da percepção, tanto da sensibilidade como do intelecto. Então, os fenômenos, eles são apresentados, mas, ao mesmo tempo, o sujeito age sobre esses fenômenos, criamos as representações, e as representações nos fazem com que guardemos essas imagens no nosso intelecto, como, por exemplo, falar em árvore, ou em caneta, caderno. Nós vamos pensar, e a partir do nosso intelecto, e, ao mesmo tempo, perceber que nós temos uma atividade também na projeção desse fenômeno que nos é apresentado. Assim, um dos exemplos que é bem citado, um exemplo de relação que estabelecemos a partir do material sensível, é a causa e efeito. Né? Para toda causa, existe um efeito. Se você estuda bem para uma prova, o efeito, consequentemente, será uma nota plausível. Então, se vemos a fumaça e logo concluímos que é fogo. A partir dessa percepção, percebemos que o intelecto ele está em atividade. A partir das causas demonstradas, nós vamos intuindo os efeitos dessas causas, as causas pertinentes em todas as características, né, todas as vivências do nosso dia a dia. Então, estabelecemos relações entre os fenômenos por meio de conceitos e categorias de entendimento. Kant vai ser bem incisivo em questão dos conceitos que são altamente necessários para entendermos os fenômenos ou as representações, e também dessas categorias que elas são universais, elas pertencem a todo ser humano. Então, Kant, ele junta, ele une, né, ele procura um meio termo entre o empirismo e o racionalismo. Sem a sensibilidade, nada pode ser capturado sensivelmente. Né? Imagine que os racionalistas estivessem universalmente corretos, então como é que nós vamos conhecer as coisas sem a sensibilidade, sem os cinco sentidos, sem o ouvir, o tatear, o ver, né, o falar? Como é que nós vamos entender as coisas? Então é necessário o empirismo, é necessário a experiência. Também, sem os conceitos ou categorias do entendimento, nada pode ser pensado. Então, o racionalismo também tem a sua vertente de verdade. Imagine os empiristas totalmente corretos. Então, como é que eu vou ter apenas impressões por meio dos sentidos se eu não tiver o intelecto, não tiver a mente? Como é que eu vou conseguir conceituar as coisas? Se eu não consigo conceituar as coisas, não poderei guardá-las na memória. Então, o Kant ele vai fazendo esse diálogo entre os empiristas e os racionalistas e conclui justamente que, mesmo juntando os dois, o ser humano, o sujeito, não consegue compreender o todo, a realidade, o número, mas só nos é apresentado na nossa mente os fenômenos, parcialidade da coisa em si, através das percepções que temos do objeto. Então, outra característica que nos ajuda a entender o pensamento do Kant é a grande revolução trazida pelo pensador. É por isso que nós falamos da revolução copernicana de Kant. Assim como Copérnico, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, colocou o Sol como centro do universo, trazendo grandes revoluções no pensamento científico, nós temos agora a revolução kantiana. O Kant ele não está mais preocupado com o objeto, que pode ser conhecido pelo sujeito. Tanto os racionalistas como os empiristas diziam que o objeto pode ser conhecido, o objeto está ali e o sujeito, de forma passiva, apreende o objeto. O Kant diz: o que é que a razão pode conhecer? Será que a razão pode conhecer realmente o objeto apresentado? Então, ele traz também uma revolução no pensamento do conhecimento. Se antes era o objeto que estava no centro, agora nós temos o sujeito que está no centro. Assim como se antes era a Terra, o geocentrismo que estava no centro, nós temos com Copérnico o Sol que está no centro do universo. Então, antes de Kant, nós temos o sujeito no ato de conhecer, recebe de maneira passiva as impressões sensíveis das coisas ou dos objetos que existem fora dele. Né? Tanto os empiristas como os racionalistas diziam que existe o objeto, então, de forma passiva, eu vou aprender a cor, o cheiro, o que é aquele objeto, eu vou estudá-lo. E é como se a pessoa captasse passivamente as impressões vindas do que lhe é externo, daquilo que está fora de si,
como o verde de uma árvore, como nós vimos na figura anterior, o frio de uma pedra de gelo, ou o áspero de uma superfície, né? Imaginemos um cimento morto, a superfície áspera, ou a parede. Então, basta apenas fazer a experiência, vamos captar de forma passiva o conhecimento através do contato com o objeto. Depois de Kant, a questão muda totalmente, embora é bem verificável esses exemplos dados para o objeto de conhecimento antes de Kant. Depois de Kant, nós temos o sujeito que conhece, não recebe apenas o dado sensível do exterior, mas ele é ativo, ele conforma as impressões sensíveis, dá forma e ordena ativamente. Então, o nosso intelecto, as impressões que nós vamos tendo em relação aos fenômenos apresentados, vão fazendo que nós criemos os conceitos dentro do nosso intelecto. Se antes o sujeito era passivo em relação ao objeto, depois de Kant, agora nós temos uma atividade, o sujeito é ativo em relação ao processo de conhecimento do objeto. São as impressões que têm que se adaptar às estruturas humanas de conhecimento, a sensibilidade e o intelecto. Existem condições de conhecimento a priori, ou seja, antes da experiência, para qualquer experiência sensível. Tais estruturas a priori da sensibilidade e do entendimento, elas são universais, elas pertencem a todos os seres humanos dotados, né, da razão e da sensibilidade, do intelecto e da sensibilidade. E a grande chave, a grande revolução do Kant, ao trazer a centralidade do sujeito como algo ativo em compreensão ao objeto, faz com que nós façamos essa comparação, essa analogia com Copérnico. Então, assim como Copérnico revolucionou a teoria cosmológica, afirmando que o Sol era o centro do universo, Kant trouxe o sujeito para o centro do processo do conhecimento. O sujeito agora ele pode conhecer os fenômenos e as representações. Ele não pode conhecer a coisa em si, pois a coisa em si representa o todo, né? E o todo é impossível para as categorias do intelecto e da sensibilidade que o Kant coloca como meio de investigação e de percepção do mundo, né? Dos objetos, do conhecimento. Assim, nós temos um texto muito significativo, já que o Kant coloca a razão como aquela que deve ser julgada, o que é que ela pode conhecer, nós temos um texto, imaginemos um júri, um julgamento, onde a própria razão ela é juíza e ela também é a condenada, né? Ela é a ré. Então, a grande pergunta, o que pode a razão? Né? Imaginemos esse júri, esse julgamento. Faça entrar a razão, disse a juíza ao guarda do tribunal. Sim, meritíssima, razão, responde o soldado. Então, a própria razão chama a razão para poder ser julgada. O soldado vai buscá-la, escoltada, sentou-se no banco dos réus. Em seguida, a juíza Razão leu para todos os presentes as acusações contra a ré Razão. Né? A própria juíza Razão vai lendo todas as considerações, as acusações contra a ré Razão. A senhora é acusada de afirmar ter um poder ilimitado, de conhecer como ninguém a natureza e as coisas sobrenaturais. Estamos aqui hoje para investigar o que a senhora pode conhecer verdadeiramente. E aí nós lembramos que existe essa supremacia da razão, essa supervalorização da razão na Idade Moderna. Mesmo com os pensadores racionalistas, assim também como os pensadores empiristas. Depois de ler as acusações, a juíza olhou para a ré e afirmou: serei justa com a senhora, como se estivesse julgando a mim mesma. Já claro que a própria juíza é a razão e a própria ré também é a razão, a capacidade de conhecer as coisas. E olhando agora para o guarda, ordenou: mande entrar a primeira testemunha. O guarda então trouxe ao seu lado a percepção sensível, a percepção através dos sentidos. E nós ficamos imaginando com o término desse texto quais seriam as acusações em relação à percepção sensível, a partir dos empiristas, ao dizer que sim, o conhecimento é dado por meio da experiência, mas ao mesmo tempo é necessário a razão, embora a razão ela detenha as categorias necessárias por meio da matemática, por meio da geometrização do mundo. Então, nós temos ali os grandes empiristas, John Locke, Bacon, o Berkeley, o David Hume,
que fazem justamente essa defesa da percepção sensível, mas, ao mesmo tempo, não desconsiderando a razão como a capacidade da criação dos conceitos, do armazenamento da memória, e nós percebemos também nesse período a criação da enciclopédia, né? A enciclopédia pelos iluministas, o dicionário razoado, né? A razão que predomina sobre todas as coisas. Nós nos colocamos aqui como fim da Idade Moderna para o campo da filosofia, através do Kant, do Hegel, porque eles procuram essa solução, né? Primeiro o Kant, essa solução entre essa disputa trazida pela Idade Moderna entre os racionalistas e os empiristas. E para finalizarmos, nós temos justamente uma indicação de um filme, né? Os filmes e a filosofia, onde justamente em várias partes desse filme, uma animação chamada Divertidamente, de 2015, se passa dentro do cérebro de um adolescente, onde 5 emoções que estão representadas nessa imagem que vimos abaixo, né, o medo, a raiva, né, nós temos ali várias emoções representadas nessa imagem, se revezam para processar as informações e armazenar as memórias. E a partir desse filme e de demais outros, nós podemos fazer uma conexão com o próprio pensador Immanuel Kant. Né? Kant se interessou pelo modo como o ser humano percebe o mundo. Será que o ser humano, a razão, tem a capacidade de conhecer as coisas, diferentemente como se pensavam os empiristas e os racionalistas, que já era possível a razão, sim, contemplar todas as coisas por meio do desenvolvimento da ciência. E o Kant agora direciona para outro patamar, para outra investigação, através da célebre pergunta: o que pode a razão conhecer? Será que ela pode conhecer todas as coisas? E o Kant conclui que não, conhecemos apenas os fenômenos por meio das percepções que temos, por meio das intuições dadas pela sensibilidade e também pelo intelecto. E assim finalizamos esse breve passeio sobre a história da filosofia do Kant e a crítica da razão, a partir da grande pergunta sobre as formas de estudar a filosofia. Primeiro, pela história da filosofia, que é justamente o que estamos nos debruçando nessa série, né, de perspectiva da história da filosofia, onde contemplamos a filosofia antiga, a medieval, e estamos agora finalizando nesse processo de filosofia moderna, indo para a filosofia contemporânea, com Kant e com Hegel. E passaremos posteriormente para a filosofia contemporânea. Os temas são diversos, né? A própria razão, o conhecimento, a filosofia, a ética, o ser humano, a felicidade, a amizade, a política, enfim, são diversos os temas que nós podemos nos debruçar no campo da filosofia, fazendo os diálogos necessários com diversos pensadores da história da filosofia. E ao final nós temos ali a Mafalda investigando, se questionando, procurando sempre entender como é que a filosofia pode explicar o mundo, e ao mesmo tempo a Mafalda, por meio de suas charges críticas e reflexivas, Mafalda explica justamente a própria filosofia. E assim nós temos a nossa bibliografia desses 2 autores e 3 livros, que nos ajudam a entender de forma ampla, e aí nós podemos nos aprofundar cada vez mais a partir de cada reflexão dada, por meio dessas obras e de outras obras interessantes no campo da história da filosofia. Inicialmente, nós temos o Danilo Marcondes, no livro Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007, e temos o Ricardo Melani, nessas 2 obras, o Diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, ano de 2018, e um livro sobre os temas da filosofia, que é o Encontro com a Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, ano de 2018, também do Ricardo Melani. Lembrando que o Kant ele vai se diferenciar dos demais filósofos até então, porque podemos ter uma compreensão que os filósofos, tanto os da antiguidade, os medievais e os modernos, alguns, claro, podem ser livros de cabeceira, você pode ler com tranquilidade, mas o Kant é aquele que necessita de mais investigação acurada sobre o seu pensamento, tanto na sua forma de escrita, no seu posicionamento, na sua colocação
filosófica em relação ao processo de conhecimento. A Crítica da Razão Pura, os demais livros que ele vai escrevendo são de uma profundidade que se carece cada vez mais de uma reflexão mais apurada em relação aos seus escritos. Então, dessa maneira, nós finalizamos a nossa investigação de hoje e passaremos posteriormente para o Hegel, o idealismo alemão